Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Stankovics e estamos dando início a mais um programa Imóveis e Design, direto dos estúdios O Presente. Esse programa vocês podem acompanhar através do nosso site e também através das nossas redes sociais. Programa que tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e o oferecimento de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon. No programa de hoje estamos com ele aí, ó, nosso grande parceiro e amigo Beto, para falar pra gente sobre polêmica. A gente gosta de polêmica, né, Beto? Vamos falar de polêmica, que são os loteamentos clandestinos. A gente imagina que isso acontece talvez só em grandes centros, né? Mas não, Marechal Cândido Rondon tem também, na nossa micro-região tem também. E a gente está aqui para alertar. Esse programa já foi criado para isso, né? Para informar, para alertar. Esse é o nosso papel com esse quadro. Vocês já perceberam que a gente traz assuntos muito importantes aqui e esse não poderia ficar de fora, né? Nós já falamos uma vez já sobre clandestino, irregular, regular, mas hoje a gente vai falar especificamente somente dos loteamentos clandestinos que estão surgindo aí na nossa região e acaba dando um pouquinho de dor de cabeça aí, tanto para quem compra, até mesmo para vocês das imobiliárias aí, né, Beto? Com certeza. Obrigado, Wesley. É um prazer sempre estar aqui levando informação para os clientes, né? Eu sempre digo, eu tenho alguns colegas de profissão que vão me odiar por tudo que eu vou trazer aqui, mas tudo que eu vou trazer aqui é lei, é informação correta, não é nada que o Beto está vindo aqui falar, não é nada que o Beto está vindo aqui falar para compra ou não compra, mas alertando do que pode acontecer e do que está acontecendo, do que está sendo praticado em toda a nossa região, não é só na nossa cidade, né? A diferença dos loteamentos, dos parcelamentos clandestinos da nossa cidade para um centro maior é que no centro maior o pessoal acaba invadindo as áreas para ter uma moradia para levar a sua família para morar. Daí é uma subsistência, por exemplo, as famosas que são conhecidas como favelas, né? Então aquilo ali é uma classe social que não tem como comprar, não tem onde morar, e ela vai lá, invade uma área, determina um espaço que ela vai utilizar e constrói ali sua casa com o material que ela conseguir e vai se virando, né? E isso daí é nos perímetros urbanos, mas aqui a prática ela é diferente, entende? Então lá ele é um crime também porque é uma invasão, mas ninguém vai lá e vai simplesmente despejar as famílias da área, eles vão tentar alocar, vão tentar organizar para elas, para resolver esse problema social que está tendo ali, né? Aqui não, aqui tem gente ganhando dinheiro, muito dinheiro com isso, diga-se de passagem, e cometendo um crime, tá? Um crime, porque loteamento clandestino, o nome já diz, né? Ele não é passível de regulamentação, né? Então ele é clandestino, é ilegal, é igual você andar com um carro clonado com placa de outro carro, é crime. Então clandestino é crime. Tudo que a gente vai falar hoje é crimes que estão sendo cometidos nos fracionamentos, principalmente em áreas rurais de Marechal Rondon e região. E o que caracteriza hoje um loteamento clandestino, Beto? Você fracionar ele e vender ele fora da legalidade, né? Então, vamos supor não, a área, o módulo fiscal, né? O espaço mínimo de área rural de chácara que pode ser vendido e desmembrado na nossa região, ele é de 20 mil metros quadrados. Então, se você comprar uma chácara com 20 mil metros quadrados, tá ok, tá legal, você pode fazer o que você quiser nela, né? Ali tranquilo. Agora, se pegar alguém, uma área de 20 mil metros quadrados desmembrado, e ela colocar lá 10 pessoas comprando, cada uma com 2 mil metros quadrados, ela está fazendo um fracionamento clandestino, está cometendo um crime. Tá? Pode ser um grupo de 10 amigos comprarem uma chácara de 20 mil metros quadrados e fazer lá uma piscina, uma coisa, para se usarem como uma área comum entre os 10, pode. Mas o que não pode se criar é, por exemplo, pego 20 mil metros quadrados, eu tento enganar a legislação criando um CNPJ como uma associação e nós colocamos lá 5, 6 casas e vamos morar em cima daquilo ali. Aquilo ali é um loteamento clandestino. Sim. E a pessoa vai estar sabendo que ela está cometendo um crime e que aquilo é um crime. Então o que ela pode ter de sanções, por exemplo, ali nesse loteamento quando ela está consciente do que ela está fazendo, né? Ela futuramente pode ser obrigada a sair daquele imóvel, né? O Ministério Ambiental pode vir e mandar desocupar. Por quê? Nossa região, para 20 mil metros quadrados, são 3 residências, 3 contas de água, mas não pode dividir também. Elas permanecem na mesma escritura, né? E o pior de tudo, você vai ser dono de um determinado espaço daquilo ali, mas você não sabe onde é que está o teu espaço. Já pensou? Você constrói aqui um pedaço, constrói tua casa bacana, uma piscina ali, dentro dos 20 mil metros quadrados. Você compra com 2 amigos ali, mais um espaço. Eles fazem uma casa cada um. Amanhã depois um amigo desse separou. Aquela casa ficou para a mulher vendeu. Você nem sabe para quem, né? De repente você tem alguém ali dentro que é teu sócio, porque ele está dentro da área inteira,
E essa pessoa pode falar, olha, a tua casa é melhor que a minha, eu vou ali na tua, que a tua é o meu espaço. Porque ela tem uma metragem quadrada. Mas você não consegue fazer um mapa com memorial descritivo e tornar esse mapa legal, por exemplo, no registro de imóveis, né? Você não consegue averbar ele numa chacrinha de 20 mil metros quadrados, você não pode ir lá averbar 4 donos, falar, meu 5 mil metros quadrados é ali, o meu é ali, que não pode, porque ela é indivisível nessa metragem. E aí o pior de tudo disso é que acontece na nossa região aqui, frequentemente, podem abrir Facebook, principalmente, que tem esses anúncios aí, pessoas vendendo 2, 3 mil metros quadrados. Daí eles querem enganar, colocam lá, fração de área. Estou vendendo uma fração de área. Pode, vender uma fração de área? Pode. Mas a partir do momento que a pessoa vai lá, toma posse de um pedaço e começa a construir, fazer alguma coisa, ele é um loteamento clandestino. Né? Então, isso tem acontecido muito. Eu, nos últimos dias, vi muito disso. Vi alguns contratos, né? Pessoas vindo deixar com a gente para vender. Eu tenho um lote em condomínio para vender. Né? E aí eu falei, não, deixa eu dar uma olhada na tua documentação. Me trouxe para mim, são um pedaço de uma área maior, né? Uma área rural longe da cidade, 10 quilômetros longe da cidade, e sem infraestrutura nenhuma. Né? Lembrando que na área de 20 mil metros só vai poder ter 3 contas de água e 3 de luz, senão eles vão ter que se dividir, fazer uma lá e está clandestino. Né? E isso tem acontecido frequentemente aqui. Né? Roberto, falando de penalidades, quais são as penalidades aí para quem vende esses loteamentos irregulares aí? Hoje tem alguma lei em cima disso? Tem. A legislação já existe desde 1979. Né? Só que daí você cobrar essa legislação e colocar as penalidades em realmente quem que tem que levar as penalidades, que é um pouco mais difícil. Né? Porque isso acontece muito e o nosso país é muito grande. Né? Se a gente for ver Marechal Rondon, aí tem quase 600 quilômetros quadrados. Né? Então é muito difícil. E também o município não tem como ele penalizar essas subdivisões que fazem. Né? O município, o próprio cartorário, quando vai fazer a escritura, chega lá um determinado corretor ou um determinado proprietário que fracionou uma chácara de forma clandestina, ele vai num tabelião, ele quer escriturar 2, 3 mil metros quadrados para determinada pessoa, ele pode. O tabelião não pode se opor. Sim. Mesmo o tabelião sabendo que está sendo cometida uma ilegalidade ali. O tabelião sabe, nós temos aí tabeliões daqui, de fora, tudo. Eles sabem que isso tem acontecido frequentemente aqui, porque eu converso com todos, né? Mas ele não pode impedir a pessoa de fazer a escritura. Então, olha como é que é. E aí o vendedor, que ele vai pegar ali uma família, ele vai induzir ela à compra falando que ela está na legalidade, né? Então, ali ele já está cometendo um crime. Então, isso aí é o quê? É estelionato. Sim. Né? Então, se a gente for pegar bem ao pé da regra, aí vai depender de como foi cada negociação. Se ele tem um contrato de compra e venda e apresenta uma matrícula, que ele é o proprietário do imóvel, ou que ele tem uma autorização para vender aquilo ali, né, ou está com o proprietário junto para escriturar, ali ele não tem mais um crime. Mas o que está acontecendo geralmente? Esse pessoal compra 2, 3 alqueires de um agricultor, que o agricultor vai vender o quê? Ele vai vender uma parte perto do rio, no mato, tal, que para ele não tem uma serventia comercial, porque ele está ali para produzir grãos, né? Então ele precisa da parte boa. E se ele tem uma oportunidade de vender uma parte de fundo, de manancial ali para um valor melhor, porque essas pessoas vão lá e pagam o que não vale naquela área. Eles pagam lá 300, 400 mil numa chácara de 30 mil metros quadrados. O agricultor que compra uma área de terra para produzir, ele sabe quanto custa um alqueire para produzir. E para ele, aquela parte ali não tem valor comercial de subsistência ali para ele se manter. Então ele pega um valor maior do que vale no mercado, só que os caras vão fracionar 2, 3, 4, 5 mil metros quadrados, vão vender. Eu tive casos aí que venderam 3 mil metros quadrados, longe, 10, 12 quilômetros da cidade, por 70 mil reais. 3 mil metros quadrados. E o agricultor daí vendeu 30 mil metros quadrados por 300 mil. Sim. Então pensa, eles vão dobrar ali, fazer 600, 700 mil, né? Um dinheiro que possivelmente é sonegado também. Também, né? Então vão declarar por um valor bem menor do que o vendido, o município já sai prejudicado no ITBI. Então o vendedor que está fazendo isso, depende de como ele conduziu a negociação. Eu vi casos aí de contratos assinados por vendedores de áreas, que o vendedor era casado, que só ele assinou, então não tem valor nenhum, porque a esposa tem que assinar, obrigatoriamente, né? E daí a denominação da área estava lá, o número da matrícula, eu fui conferir o número da matrícula, o cara sequer é proprietário da área. Caramba! Quem é o proprietário é a esposa dele, que nem assinou, porque recebeu da herança, né? Comunhão parcial de bens, quem que recebe
heranças, fica só para quem era da família, então no caso a esposa, né? E ele nem tem uma área que daria para subdividir, ele tem uma área de 17, 18 mil metros quadrados, né? Tem mais 4, 5 herdeiros naquela escritura, então ele está cometendo mais um crime. E assim vai dando os agravantes do próprio crime que ele está cometendo, né? Mas a princípio é estelionato mesmo, tá? Não tem, ele tá, e a penalidade assim que pode acontecer para esse vendedor, que hoje é a correta, daí vai ter os agravantes, ele pode ter de 1 a 4 anos de prisão determinada, né, se estiver respondendo o processo, e de 5 a 50 salários mínimos vigentes no país. Então é o juiz que vai determinar, a hora que alguém denunciar essa compra e tal, ou se sentir lesado, e for para o Ministério Público e falar, olha, eu comprei isso aqui não pode vender, mas eu não sabia. Sim. E quem vendeu tinha a obrigação de falar, porque ele é detentor da informação. Sim, ele sabe dessa ilegalidade, né? Então esse é o problema. Então aí começam os agravantes no próprio crime que ele está cometendo. E aí penalidades vão aumentando também, multas ambientais também. E nós temos outra situação, né, Beto? Você acabou de falar. São as pessoas que compram sabendo e pessoas que compram não sabendo. Onde entram penalidades nessas situações aí? Nós temos assim uma prática muito comum aqui de pessoas que compram áreas aí de 20 mil metros quadrados e ficam lá em 4 sócios e tal e não constroem nada. E daí de repente fazem lá 4 casas. Mas eles estão cientes que não dá subdivisão. Então eles estão cientes que eles estão à mercê de qualquer penalidade que pode acontecer ou sanção. Vai dar problema? Vai. Logo para frente a gente não sabe, né? Mas a informação tem e uma hora vai dar problema, né? Então o que ele pode ter? Ele pode ter problema com o meio ambiente, né? Ele pode ter problema com GAEMA principalmente, que é a nossa regional aqui, Cascavel, é sediada em Toledo, né? Então que é a promotoria ambiental. Isso hoje é o que mais está batendo, é a parte ambiental. A gente está sofrendo tanto com o clima por causa da parte ambiental, por causa desses descasos que acontecem, tá? Então eu não vou dizer que todas as pessoas que compram sabendo, elas estão com o intuito de cometer alguma coisa ou que vão prejudicar alguma coisa ambiental. Sim. Mas legalmente não pode, né? Então, e daí tem outras áreas maiores que as pessoas compram já sabendo, num poder aquisitivo maior, e eles criam uma falsa ilusão de que eles estão dentro da legalidade porque criaram um CNPJ, criaram uma associação de fins diversos, né? Não, a gente tem CNPJ, a gente tem uma associação, mas é uma associação para fins diversos, mas na verdade é um condomínio fechado, as pessoas moram lá, então não é associação, né? Então a gente vê que fisicamente foi feito um condomínio clandestino, e isso tem várias situações aqui na nossa região, né? Então essas pessoas estão à mercê da legalidade porque elas assumiram o risco. Então quando elas compraram, elas assumiram o risco, né? Mas tem pessoas que são lesadas, que não têm a informação, que compram uma área menor, de valor menor, mais distante, longe e tal, que juntaram dinheirinho a vida toda e compram uma área lá, né? Então ele comprou, cara, ele não vai ter sanção por ter comprado. Agora, se ele colocar isso à venda, ele vai estar cometendo um crime. Porque também aí ele entra na mesma legalidade do vendedor que vendeu para ele. Porque daí ele está vendendo algo que não pode ser separado, desmembrado. Ele está vendendo algo que não pode ter toda a infraestrutura, né, que a legislação não permite. Então ele está cometendo um crime vendendo uma fração clandestina, um lote clandestino, um parcelamento clandestino, né? E ele vai para as mesmas sanções do cara que cometeu o crime com ele daí. E por que os lotes irregulares, né, geralmente não possuem infraestrutura, questão de pavimentação, né? Até a parte legal de quando você mesmo, né? Quando você cria um loteamento, tem toda a infraestrutura de iluminação, enfim. Por que esses daí não conseguem essa colocar? Diferença ali, ele entra no clandestino por quê? Porque ele não é passível de regulamentação. Um loteamento, todo loteamento ele começa irregular. Mas daí ele é passível de regulamentação, porque existe um processo até finalizar ele. Então, por exemplo, ele tem todas as licenças ambientais no início, o próprio IFAM, IAT, aí vem todas as licenças da prefeitura, a parte de viabilidade técnica de água, de tudo, né? Então, o município pode intervir e falar que não pode lotear aquela área, o próprio IAP pode fazer isso, o IAT, né? O próprio IFAM pode não permitir. Então, até que o loteamento esteja efetivamente concluído, o asfalto entregue, as pessoas poderem construir no terreno, poderem fazer a escritura para o nome dele, ele é irregular. Mas ele está passivo de regulamentação e ao final do processo, por exemplo, em Marechal Rondon, as empresas incorporadoras que fazem o loteamento, a partir do decreto, elas têm 1 ano para fazer a infraestrutura. Nesse tempo ele é irregular. Mas a partir do momento que ele foi entregue, a prefeitura conferiu as obras, está tudo ok, ele é regular. E o clandestino nunca vai poder regularizar, né? A não ser que mude uma legislação,
Mas assim, tem outro detalhe quando a gente fala de mudar a legislação. O pessoal ainda chegam e vendem para essas pessoas, falam, não, isso aqui depois que tiver construído, a prefeitura dá um jeitinho de regularizar. Não existe, você perdeu. Nós temos esses casos aqui, anel viário para baixo, aqui indo para o Guarani, tem muitos barracões ali, que a gente for ver, nem sei quem são os proprietários. Mas muitos ali foram nessa conversa do vendedor, falando, não, você compra, você constrói ali, depois você aluga, você vai ganhar um bom dinheiro. Claro, o aluguel do barracão é um bom dinheiro, desde que dentro da legalidade. Sim. Ali não vai liberar o alvará de construção, não adianta bater na porta da prefeitura, ir lá reclamar com o secretário de Finanças, com o secretário de Planejamento, né, a parte ali de tributação, onde é que libera o alvará de funcionamento, né, ele não vai poder exercer uma atividade comercial lá dentro, porque não vai liberar o alvará nunca. Então a pessoa que construiu num lote clandestino nunca vai conseguir um alvará para... Ela vai alugar o barracão ali que ela tiver para um depósito, alguma coisa. Né? Se alguns tinham alvará em situações mais antigas, dentro dessas áreas também, o GAEMA, a legislação pode inclusive vir interferir e falar, olha, a tua atividade aqui, ela agora, da semana que vem em diante, não pode mais funcionar nesse local. Eles podem fazer. Então não é nem garantia para empresas que tiverem mais antigas funcionando nesse local. Né? Porque na época foi cedido um alvará tal. E isso não é eu que estou dizendo, tá, gente? Se vocês forem perguntar hoje à Secretaria de Tributação, o próprio secretário Carmelo, a gente já conversou algumas vezes, assim como eu, recebi algumas informações, né, sobre algumas coisas que estão acontecendo, algumas investigações que estão acontecendo já desde o ano passado em Marechal Rondon. Eles já receberam orientações na prefeitura de Marechal Rondon sobre isso, caso dos alvarás. E não foi só Marechal Rondon, todas as prefeituras aqui da região receberam sobre isso, para ficar atento, porque tem gente fazendo isso, tem gente olhando lá, se liberar um alvará que não tiver de acordo com a legislação, o que eles não fazem, não tem ninguém que está na prefeitura ali vai liberar um alvará sem ele estar dentro da legislação. Isso não existe. E antigamente não. Antigamente se dividia terreno, se construía, depois a Câmara criava uma lei por 90 dias, né, para regularizar obras e tal. Isso não pode mais fazer nada. Não tem mais como pedir para um vereador, o vereador dar um jeitinho, conversar na prefeitura. Não. Se você investiu lá 700, 800 mil reais, cara, em barracão você vai alugar para quem precisar fazer depósito. Quem precisar desenvolver uma atividade lá, uma empresa que mexe com maquinário agrícola, qualquer outra coisa, não vai liberar o alvará. Né? E Beto, para... A não ser que seja numa área de 20 mil metros. Aí ela pode ser. Aí uma empresa ela pode estar numa rodovia que não precisa necessariamente estar dentro do perímetro industrial ou urbano. Tá? Se ela tiver a área dela legal, 20 mil metros quadrados, ela respeitando e tendo as licenças ambientais todas, o município libera a licença para ela funcionar. Mas aí depende de cada atividade também. Tá. Por exemplo, essa região aqui do Guarani, nós temos um problema sério de água já para esse lado. E nós temos as indústrias que estão sendo atendidas por esses mananciais. Então, dificilmente alguma empresa que vai produzir poluentes, ela vai conseguir um alvará de funcionamento mesmo tendo 20 mil metros quadrados para essa região aqui do Guarani. Como que um comprador pode verificar se o lote é regular ou irregular antes da compra? Olha que estranho, muito boa essa tua pergunta. Você compra hoje um veículo, já está bem habituado a pessoa pagar para fazer um laudo de terceira visão, uma vistoria que a gente chama, né? Para ver se teu carro não é sinistro, não é batido. O comprador não tem a obrigação de conhecer se o carro tem pintura e tal. Mas se você quer saber o estado correto do carro, você paga lá, acho que deve estar 250, 300 reais e o perito te faz um laudo. Agora, muita gente compra esses pedaços de chácaras só na conversa. O pessoal não apresenta a documentação para ele. Então apresenta um contrato mal elaborado, geralmente são quem compra essas áreas de valor menor, aí de 70, 80, 100 mil reais, essas frações de 3, 4 mil metros quadrados mais distante da cidade, aí, eles não têm essa informação. Né? E quem vende sabe disso, dessa ingenuidade deles. Então a conversa é boa. Né? Se tu pegar um vendedor que quer vender alguma coisa que que não é boa de vender o que é ilegal, às vezes a conversa dele é melhor do que um vendedor que está vendendo alguma coisa correta, certa. Né? Então essa pessoa ele não apresenta nada para eles. Faz um contrato de compra e venda, vai lá mostra a área, tua área é daqui, lá e tal, olha que bonito, do lado que o vizinho fez uma açudinha e tal, aqui e tal. Né? E aí ele vai lá no cartório, assina a escritura, paga ele. Né? Alguns casos eu vi de anúncios aí que o cara parcelava 20 mil de entrada, o restante em 60 vezes, 70 vezes de R$1.000 e poucos reais. Por quê? Porque 6, 7 anos o cara vai ficar pagando, não vai incomodar ele por documento. Sim. Então ele vai ter um incômodo lá para frente, daí ele já recebeu tudo, né? E aí? Aí vai fazer a escritura sai. Mas em alguns casos nem a escritura não sai, que nem eu vi casos ali que o cara que vendeu não é nem o dono.
Né? Então, como? A pessoa que vai comprar hoje um imóvel, e outra, isso não é só para um imóvel clandestino, é para qualquer imóvel. Vai comprar, peça para te apresentar certidões negativas da prefeitura, vai ter a data, vai ter o carimbinho, certidão do registro de imóveis, uma matrícula de ônus reais do imóvel. Não é uma matrícula atualizada, gente. A diferença, matrícula atualizada é o quê? Você vai no registro de imóveis, você pede uma matrícula atualizada. Eles tiram a cópia lá e carimbam com a data de hoje. Ela tem validade de 30 dias. Mas ela não diz se o imóvel tem dívida ou não. O oficial do cartório, do registro de imóveis, ele não vai ler a matrícula e te colocar no final lá, olha, ela tem 2 averbações, sim, banco tal, e ela tem essas restrições. E isso se chama certidão de ônus reais e ações, né? Tem o nome de rei, persecutórias também, mas é uma certidão de ônus, na verdade, simplificando. Tem que pegar o mesmo valor da matrícula, só ela leva até 5 dias úteis para sair, a matrícula sai na hora. Mas a matrícula não vai te dizer se tem dívida. Então, se a pessoa for um pouco inocente e não entender da matrícula, ela não vai conseguir ler ela e ver o que teve de averbação e o que teve de cancelamento de dívida em cima. Então precisa pedir negativas, gente, peças negativas, todas elas, né? E quando for comprar um imóvel, cara, nós temos a prática no nosso escritório de apresentar comprador e vendedor, gente. A gente sempre apresenta. E se o comprador mora aqui, o vendedor mora fora, eu coloco o celular do vendedor no contrato. Eu quero que eles se conheçam, eu quero que eles saibam como é que foi a negociação. Porque a empresa idônea vai te mostrar as coisas. Sim. Ela não vai ter medo, ela vai cobrar, olha, a comissão da empresa é 6%, mas ela vai colocar você frente a frente com o vendedor, para eles, o comprador e o vendedor, para eles se conhecerem. Esse é o papel do profissional. Na verdade, o pessoal fala, vocês estão vendendo tal. Não, a gente não vende produto. O produto é do dono do imóvel. Ele que vai ter o terreno, a casa para vender. A gente é o quê? Dá para chamar que a gente é um moderador no meio ali, um juiz de, como é que eles falam? Da audiência de conciliação. Né? Porque o que a gente tenta fazer? O que o corretor bom, profissional, tem que fazer? Aproximar o comprador e o vendedor e fazer com que se entre num acordo de que essa negociação seja razoável para os dois. Né? E nisso aqui, nas vendas clandestinas, quem está recebendo dinheiro é o vendedor e quem está sendo prejudicado é o comprador, inclusive com uma coisa que ele nunca vai ter documento. Né? O comprador, ele fez a compra desse terreno, desse imóvel, ele consegue, depois de descobrir que é clandestino, recuperar esse dinheiro de volta, Beto? Que BO que dá nisso daí? É interessante. Uma vez pago, como é que você vai bloquear um dinheiro? Né? Interessante. Isso serve até para imóvel normal, né? Então, mas assim, uma vez pago, como é que você vai reaver o dinheiro? Né? E geralmente, quem que vende isso, dificilmente tem alguma coisa no nome, tá? Então, dificilmente você vai encontrar alguém que vende alguma coisa clandestina assim, tem alguma propriedade no nome dele mesmo. Então, normalmente perdeu já. Geralmente perdeu. Né? Vai entrar com uma ação, né? Vai tentar brigar, tentar recuperar, né? Aí entra aquilo, se você vê o cara andando com um carro, fotografar várias vezes, mesmo que o carro não tiver no nome dele. Né? Então, mas, cara, é difícil, né? É difícil. Né? Quais órgãos hoje podem ser acionados aí para denúncias de loteamentos clandestinos, de áreas clandestinas? Hein? Primeiramente, PROCON, né? Primeiramente, PROCON, você pegar o nome do profissional, né? Se for uma pessoa credenciada ao CRES, você denunciar no CRES também, né? Mandar uma cópia dos seus documentos, pode fazer tudo via internet hoje, a denúncia no CRES, no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, e fazer uma denúncia no PROCON local. E procurar o Ministério Público. Né? O Ministério Público é justamente para defender esses interesses das pessoas, dos cidadãos comuns, né? Que precisam buscar o auxílio da Justiça. Né? Marechal, nós temos a promotoria pública aqui na Rua Espírito Santo, né? Ali um pouco para baixo da Rua Dom João VI, mas a promotoria ambiental mesmo, o GAEMA, que é a Regional Cascavel, ela é Toledo. Né? Então, mas tudo hoje você consegue algumas coisas fazer pela internet também. Mas, gente, o que acontece é assim, a pessoa compra e daí ela vai na prefeitura. E a prefeitura não tem o que fazer. Ela não tem como resolver aquilo ali. Ela não tem como cobrar das áreas rurais. Né? A área rural, você não precisa fazer um alvará de construção na prefeitura. Você vai lá e constrói, depois você vai pedir água, luz e tal, daí vai, né? Mas aí vai ficar naquilo que eu te falei, ali dentro dos 20 mil metros, 3 água, 3 luzes, o resto tem que fazer um gato de um para o outro lá. Então é clandestino. E, cara, tudo que é clandestino, é difícil de você recuperar o dinheiro depois, né? Porque não são empresas idôneas que estão vendendo isso aí. Né? No passado até tinha umas empresas assim que eu considerava idôneas aqui de Marechal, que fizeram isso aí. E ainda me perguntavam por que eu não fazia, porque isso dava dinheiro.
Falei, cara, eu não faço porque não está certo. Né? Então, mas tem muito, a gente vê cada vez mais isso sendo praticado. Né? E hoje a gente vê que já não está mais sendo praticado só por corretores. Já está sendo praticado por outras pessoas que vão lá, compram e anunciam. Né? Porque se o imóvel for da pessoa, ela pode vender sem ter um corretor. Mas esses caras não estão se lixando para... não, eu vendi uma fração de solo e é legal eu vender uma fração de solo. Sim, legal é. Né? Mas desde que o cara compre lá e não use, mantenha a atividade rural. Tem aquela situação que eu falei, 4, 5 pessoas compram 3 alqueires de terra, mas compraram para arrendar ela. Então eles vão ter o lucro daquilo ali. Então cada um tem uma fração de solo. Só que o uso dela está sendo de forma correta. E aqui não, nisso o uso depois vai ser de uma forma clandestina. O que a gente ouve também em relação a... eu tenho uma propriedade de terra e ela pode ser desmembrada. Isso é legal? Acontece? Como que isso acontece também? Toda propriedade ela pode ser subdividida. Né? Mas existem regras. Então, como são 20 mil metros quadrados que pode se desmembrar de uma área... Existem tamanhos mínimos. Tamanho mínimo é 20 mil metros quadrados. Tá? Não precisa ser de um formato... pode ser qualquer formato ali, uniforme e tal, não tem problema. Desde que tenha mapa, memorial descritivo, tudo, ele pode ser desmembrado. Desde que a parte que vai permanecer tenha 20 mil metros quadrados ou mais. Então, por exemplo, eu tenho uma área de 30 mil metros quadrados. Mas eu vendi 20 mil metros quadrados, o cara pode escriturar, beleza. Pode? Não pode, porque vai sobrar 10 não vai conseguir desmembrar. Então, teria que ser no mínimo, por exemplo, para dividir em 2 áreas, teria que ser no mínimo 40 mil metros quadrados, 20 para cada um. Aí você pode dividir. Não pode sobrar 10 para o proprietário, digamos? Não pode. Menos de 20 não pode. Então, todas as áreas são passíveis de divisão, de subdivisão, são, desde que tenha um memorial, mapa e memorial descritivo. É aberta uma matrícula nova para esse imóvel, enfim, e todo ele pode ser feito de forma bem tranquila, bem rápida, qualquer agrimensor organiza essa parte, né? Vai ter que medir a área, tudo, né? Mas tem que ser 20 mil metros quadrados a área que vai desmembrar e a remanescente também tem que ter no mínimo 20 mil. Pelo teu tempo já de carreira, né, Beto, trabalhando na área de imóveis e tal, qual que seria o alerta que você daria para os compradores hoje que ficaria assim, cara, eu acho que isso daí não está certo? Que eles já poderiam se ligar em relação assim, o cara está vendendo uma propriedade assim, assado, o cara fala, acho que isso daí não está certo não. O que poderia chamar a atenção em relação a essas vendas aí? Cuidar, pedir orientação, né? Da mesma forma que se tem gente pagando ainda disso parcelado, né? Verifica a documentação, suspenda o pagamento, peça o dinheiro de volta, né? Eu sei que é muito difícil a gente ser... Quem que não gostaria de ter uma areazinha perto de um riozinho, fazer uma casinha lá, 3 mil metros quadrados é um tamanho bacana? É um tamanho bacana, né? Só que, cara, você vai estar num negócio que não é teu nunca. Você vai criar um problema para você. Se você vir a faltar, teus filhos vão ter esse problema. Se você revender, você daí está cometendo um crime também. E até então você foi lesado, você não cometeu crime. Mas a partir do momento que você tenta vender para frente, você está cometendo um crime também. Então, buscar informação. Quem tem dúvidas sobre isso, pode me procurar. Né? Quem precisar de uma orientação que comprou também pode me procurar, mas quem comprou vai precisar de um advogado, vai ter que entrar com ação. Ei, Beto, então vamos lá, uma das dicas talvez seria então um parcelamento muito bom para ser verdade. Tudo que viu? Todo dia sai uma pessoa de casa sem vergonha, um malandro, e ele vai achar alguém na rua que ele vai dar o nó. E isso a gente vê com golpe do bilhete, com telefonema falando que você conheceu o teu filho, com golpe do veículo. Né? E olha só que interessante, aquela sensação da gente comprar um negócio com valor bom, barato, ela parece que convida a gente, né? Parece que convida, né? Tanto que nem golpes de Pix, de empréstimos, coisa arada aí, às vezes tem pessoas que, cara, ela mesma não entende como ela foi cair no Pix, só que na hora, depende do momento emocional que ela tá, e essas pessoas, esses estelionatários, eles entendem essa emoção da pessoa na hora de comprar uma chácara e tal, num valor bacana, um preço bom. Pô, um terreno mais barato na cidade é 120, estou comprando 3 mil metros quadrados por 60. Olha a sensação que isso causa nele, né? Porque geralmente você tem uma sensação depois que tu compra de arrependimento. Quando você compra um negócio caro para você lá, mas mesmo assim você comprou em 6 vezes no cartão e tal, a primeira sensação depois é de arrependimento. Agora, quando o cara está comprando uma chacrinha dessa, daí um casal juntou um dinheirinho a vida toda, está comprando 3 mil metros quadrados,
a um preço de metade do terreno do centro, isso não acontece com ele. Para ele dá um grau de satisfação. Sim. Ele está fazendo um baita do negócio, ele está realizando o sonho dele de ter uma casinha perto de um rio para ir lá escutar o barulho da água, ficar longe de celular e tal, e ele não percebe isso. Ele entra naquele motivo ali na hora que leva ele a cometer o erro dele. Né? E aí depois vira um transtorno, que aquilo vira uma decepção, uma briga. Cara, muitas vezes acaba perdendo aquilo ali, abrindo mão, porque ele não consegue reaver, não consegue fazer documentação de nada. Ele não é dono, essa é a verdade. Né? Mesmo se ele tiver escriturado, ele não vai saber onde é que está o pedaço dele. Né? Pode ser esse pedaço de mato, aquele canto tem pura pedra. Um outro cara pode falar, não, o pedaço de mato aqui, eu comprei esses 3 mil metros, é lá na pedra. Não existe, ele não vai saber onde está a área dele. Mesmo ele não estando lá ocupando um pedaço, ele não vai saber onde é a parte dele. Então isso vira um transtorno e muitas vezes causa depressão entre a família, causa brigas entre casal. Né? Nós temos ainda uma grande fatia de homens, infelizmente, e eu às vezes eu tenho que concordar com isso, a minha mulher me cobra isso também muito, volta e meia eu compro alguma coisa sem falar com ela, entendeu? E está errado, na verdade eu estou errado. Então muitas pessoas às vezes compram isso, né? E falam, eu comprei um pedacinho de chácara lá, por quê? Para comprar só precisa ter a assinatura do homem. Para vender, ou da mulher, né? Para vender, os dois têm que assinar. Né? Então acaba o cara comprando, fazendo uma surpresa para a família, sem a família saber e tal. Lá na frente gera um transtorno, a gente não sabia, a gente falou, a gente tal. Então acaba dando um problema até familiar, de saúde. Cara, é complicado, viu? É complicado. Então o alerta em si seria mesmo de você receber uma proposta, busque outras informações, né? Peguem aquilo ali, peguem os documentos, peçam o número da matrícula, peçam a matrícula, né? A matrícula, a certidão de ônus no registro custa R$66, né? Então, quem entender e conseguir ler a matrícula e ver o que tem de averbação e cancelamento, a matrícula sai ali em questão de 1 hora, 2 horas, né? A certidão de ônus que demora mais dias, né? Só como eu falei, a certidão de ônus no carimbo vai estar dizendo se tem alienação ou não, para que finalidade foi cancelado ou não, está ali marcando, né? Tem que buscar informação, gente. Não comprem nada sem conhecer o que vocês estão comprando. Isso, não adianta ir lá olhar a área, né? E tem mais uma, né? O cara vai te mostrar uma área, como é que você vai saber que é aquela área lá? Tem né? isso ainda. Eu vou te levar na linha tal. Essa área aqui é da família, mas nós temos lá 7 herdeiros, um mora aqui, um mora... E ninguém quer vender. Então, eu estou vendendo aqui fracionado, eu mando dinheiro para eles, é isso aqui. E se o cara te levou em outro lugar que nem é aquele? Que também pode acontecer, não digo que tem, mas pode acontecer. Então, imagina tudo que acontece. Né? E assim, se a gente hoje perguntar na prefeitura, eu acredito que não deve ter um mês, não passar um mês aí de intervalo de gente indo lá pedir informações ou tentando um alvará, alguma coisa, porque já comprou, porque já investiu. Né? E tem gente que investiu muito aí em barracões para alugar e tal, e não foi em busca dessa informação, e hoje está decepcionado, porque foram valores altos que investiram. Né? Vamos deixar aberto mais uma vez, né, Beto? A nossa caixinha de perguntas aí. Você que tem dúvidas sobre regiões na nossa cidade que estão sendo loteadas, você que tem dúvidas se é válido ou não comprar um terreno, enfim, um lote aí, uma propriedade rural, pode mandar as perguntas para a gente vai recolhendo tudo isso. Em um próximo programa que a gente sentar para bater um papo aí, a gente já leva as perguntas de vocês aí para o Beto poder sanar essas dúvidas, né? Com certeza, a gente fala, né? O nosso programa acaba sendo pequeno para tanto assunto que a gente tem, mas essa é uma pauta que a gente fez questão de trazer novamente, né, Beto? Você quis bater nessa tecla. E vamos falar, porque é o nosso intuito, né? A gente já mostrou para vocês que a gente traz muita informação e essa informação é de grande valia para o público de Marechal Cândido Rondon, para quem nos assiste em outras cidades aí. Então, mais um programa interessante que a gente teve, né, Beto? E muito obrigado pelos conteúdos que a gente vem abordando e a gente está sempre levando para o pessoal aí de casa. Com certeza. O importante é a gente levar tudo, a gente tenta sempre trazer numa linguagem simples para ser compreensível para eles. Né? E eu sempre digo, a gente que tem o poder da informação, que a gente tem o conhecimento, a gente tem a obrigação de levar isso para os clientes, independentemente se a pessoa vai comprar comigo no escritório ou não. Né? Então, eu nunca deixei de dar a nossa opinião, de analisar alguma documentação de amigos meus que em determinado momento compraram ou estavam comprando um imóvel de outra empresa e vieram me pedir para mim, eu dei a informação porque eu não tinha um imóvel para vender e eu ajudo. Né? Então, isso não é o problema quando a gente é acionado. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, Rondon se pratica muito a venda de terrenos em loteamentos que estão em fase de implantação. Tá, gente? Tomem cuidado. A hora que o vendedor vier te mostrar um mapa, peça para ele o decreto da prefeitura, pelo menos, tá? Porque o correto seria vender o loteamento a partir do registro imobiliário, tá? E daí ainda tem a etapa de conclusão da obra, tá?
Mas a partir do momento que ele já tem o decreto ali da prefeitura, a gente pode fazer algumas intenções de compra e venda. E geralmente é feito por quê? Os loteamentos sempre têm uma infraestrutura muito alta de valor. Então se lança uma quantidade de terreno para investidor, o cliente que vai ser meio sócio do loteamento. Então ele compra o terreno ali praticamente preço de custo. Mas ele sabe que já tem o alvará, tem a cópia do alvará, que ali no alvará já diz que em 1 ano a obra tem que estar pronta, porque a prefeitura segura uma parte dos terrenos para cobrir a obra se o loteador não fizer. Então cuidem de quem vocês estão comprando terreno, gente. Eu vi anúncios aí no Facebook, terrenos para vender em até 100 meses sem entrada. Cara, empresa nenhuma vende terreno sem entrada, não tem condições. Hoje, para vocês terem uma ideia, se pegar qualquer chácara em Marechal Rondon, um pouco distante do centro, um terreno sem infraestrutura vai custar em torno de 60, 70 mil reais já. Né? Nós estamos agora fazendo a obra em 4 pontes, um terreno com 12 metros de frente, Wesley. A rua é 9 metros de largura, então a infraestrutura daí seria 12 por 4,5, meia rua. Está custando para nós quase 46 mil reais de infraestrutura para a empresa. Então, como é que eu vou vender um terreno em 100 meses sem entrada, sem nada? Não faz sentido. Pegando carro no valor de tabela, não faz sentido. Então, se você está comprando alguma coisa assim, que virem te apresentar um mapa e te mostra uma região, lá vai sair tal loteamento. Peça um decreto da prefeitura. Porque daí ele já passou da parte ambiental, já passou tudo e só falta fazer o registro. Tá? Então, só comprem alguma coisa a partir do decreto da prefeitura. E olha lá ainda. Tem que conferir muito. Ver a estrutura de quem está fazendo. Excelente dica aí. Eu acho que o pessoal já está ligado com a gente aí, com as informações que a gente tem. E continuem ligados conosco. Beto, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. Sucesso. E a gente tem mais coisa ainda. Daqui a pouco a gente vem com mais polêmica para vocês. Com certeza. E vamos melhorar cada programa. O que a gente puder melhorar, a gente vai trazendo também. Isso mesmo. Gente, muito obrigado a todos vocês também. Lembramos que esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon. E um abraço a todos vocês que ficaram ligados conosco durante todo esse programa. Quer saber mais sobre este e outros? Continue a nos seguir através das nossas redes sociais e também através do nosso site. Grande beijo, grande abraço no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.